E aí galera, professor Antônio aqui, e no vídeo de hoje a gente vai resolver alguns exercícios de corrente, potência e resistência elétrica, ok? Então, a primeira questão ela diz o seguinte: um sensor instalado em um circuito detecta a passagem de 4 milhões de elétrons durante 8 picosegundos, sendo E igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, qual o valor da corrente elétrica que percorre o circuito? Então, essa primeira questão ela é um exercício de corrente elétrica, ok? Então, vamos preparar os dados da questão primeiro. Nós temos um número de elétrons, que é 4 vezes 10 elevado a 6, 1 milhão, 4 milhões, ok? A carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. O tempo, 8 picosegundos, que aí quando a gente toma o cuidado de preparar a notação científica, né, logo aqui no começo da questão, o pico corresponde à potência 10 a menos 12, ok? Bom, queremos encontrar a corrente elétrica. Então, o primeiro passo aqui é encontrar a quantidade de carga, igual a gente já fez lá atrás quando estudou a carga elétrica, ok? Então, vai ser carga é igual ao número de partículas vezes a carga elementar. Então, substituindo os dados na questão, eu vou ter que a carga, a quantidade de carga vai ser 4 vezes 10 elevado a sexta, vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Então, para resolver essa parte, a gente vai multiplicar número por número. Então, vou multiplicar 4 por 1,6 e potência por potência. 10 a sexta vezes 10 a menos 19. Então, quando eu multiplicar 4 por 1,6, eu vou obter 6,4. Agora, atenção aqui nas potências. 10 elevado a 6 vezes 10 elevado a 19, como é a mesma base, a gente repete a base, 10, e vai somar os expoentes. Só que aí tem que tomar aquele cuidado com o jogo de sinal, não é? Porque vai ficar 6 mais menos 19, mais com menos já menos, então 6 menos 19. Subtrai e prevalece o sinal do maior. Daí ficando 10 elevado a menos 13, ok? Uma vez que a gente achou a carga, vamos para a fórmula da corrente elétrica. A corrente é igual a carga dividido por tempo, que vai ficar 6,4 vezes 10 a menos 13, dividido por 8 vezes 10 a menos 12. Novamente eu vou fazer cálculo de número com número e potência com potência. Então aqui, ó, 6,4 dividido por 8, isso vai dar 0,8, ok? Novamente vamos ter que tomar cuidado com as potências aqui, ó. Então antes de dividir número por número, vamos dividir as potências. A gente vai repetir a base e agora a gente vai subtrair os expoentes. É o de cima, menos 13, menos o de baixo, menos 12, que vai ficar como está aqui, ó. Menos 13 menos menos 12, jogo de sinal, menos 13 mais 12, que é igual a menos 1, certo? Então, fazendo a divisão, nós vamos ter 0,8, que é a divisão de 6,4 por 8, não é? E a potência vai ficar 10 a menos 1. Simples assim. Então, corrigindo a notação científica, a vírgula vai andar uma casa para trás, e aí vai ser menos 1 no expoente, ficando então 8 vezes 10 a menos 2 amperes. Ok? Então, rapidinho, toma cuidado com as potências, onde tem que fazer jogo de sinal, certo? Tem que tomar esse cuidado para não errar na hora de fazer o cálculo aí com as potências, ok? Então, revisar aquelas propriedades de potências aí. Vamos para a segunda questão. Calcule o valor da potência elétrica de um aparelho, sabendo que uma corrente elétrica de intensidade 5 mA o percorre quando ligado a uma fonte de tensão 12 volts. Então, é um exercício de potência, cujos dados são corrente elétrica, que é 5 mA, ou seja, 5 vezes 10 elevado a menos 3 amperes, tensão 12 volts, ele quer que você encontre a potência. Então, problema bem trivial, potência é igual a corrente vezes tensão, então eu vou só multiplicar os meus números. 5 vezes 10 a menos 3 vezes 12. Então eu vou multiplicar aqui 5 por 12 e vou repetir a potência. Vai ficar 60 vezes 10 a menos 3.
Como está em notação científica, a vírgula agora vai ficar escondida aqui atrás, depois de 60, vai uma casa para frente, então eu vou somar mais um no expoente, ficando 6 vezes 10 a menos 2 watts. Okay? Então está aí o valor da potência, problema trivial aí para a gente resolver. Vamos agora para o terceiro exercício. Qual o valor da tensão em que um dispositivo está ligado, sabendo que sua potência é igual a 250 watts e que uma corrente de 5 mA o percorre? Muito bem. Então, nesse exercício, ele quer que você encontre o valor da tensão elétrica, o valor de U, sendo que ele deu a potência e a corrente elétrica. Então, vamos lá resolver. Potência 250 watts, corrente 5 vezes 10 a menos 3 amperes, queremos a tensão. Então, novamente, vamos recorrer à fórmula da potência, π, né? Substituindo os dados, vai ficar dessa forma agora. Okay? Tome cuidado porque a gente tem o valor da potência. Então, a potência vai ser 250 igual a 5 vezes 10 a menos 3 vezes U. Como a gente quer encontrar o valor de U, que é a tensão elétrica, então esse 5 vezes 10 a menos 3 vai passar para o outro lado, e como ele é aqui, ele multiplica o U, do outro lado ele vai dividir 250. Então vamos ter isso aqui, ó. Então agora vamos ter que resolver a divisão. Eu vou dividir número por número. E 250 dividido por 5, isso vai ser igual a 50. Ok? A potência está aqui na parte de baixo, né, no denominador, continua no denominador. Então, existe uma propriedade de potência que você pode fazer a potência trocar de lugar na fração. Então, ela sobe, e se ela fizer isso, você troca o sinal do expoente. Ok? E é o que a gente vai fazer. A potência está na parte de baixo, ela vai subir para um numerador e vai ficar com expoente positivo. Está aqui, ó. Feito isso, vamos só corrigir a notação científica, onde a vírgula vai passar uma casa para frente, então eu vou somar mais um aqui no expoente, ficando 5 vezes 10 elevado à quarta volts. Ok? Então, vamos para a nossa próxima questão, que é a questão número 4, que ela diz o seguinte: quando a lâmpada é ligada em uma fonte de tensão 220 volts, uma corrente elétrica igual a 50 mA passa a percorrê-la. Encontre o valor de sua resistência elétrica. Então, agora o problema é uma questão de resistência, ok? E nós vamos recorrer à primeira lei de Ohm para poder resolvê-lo. Dados da questão: tensão, 220 volts, corrente, 50 vezes 10 a menos 3 amperes, 50 miliamperes. Temos a resistência. Então, vamos aplicar a primeira lei de Ohm. Resistência é igual a tensão dividido por corrente. Substituindo os dados na nossa equação, nós temos isso aqui, ó. Então, aqui, você pode dividir direto 220 por 50, ou você pode simplificar cortando um zero em cima e um zero embaixo. Fica mais fácil. 22 dividido por 5 vai nos dar 4,4. A potência vai ser a mesma situação do exercício anterior. Ela está no denominador, continua no denominador. Você não fez cálculo nenhum com a potência ainda. Então, o que é que você vai fazer agora? Trocar ela de posição. E se ela fizer isso, troca o sinal do expoente. Então, temos isso aqui, ó, que a resistência é igual a 4,4 vezes 10 elevado a terceira ohms. Ok? Então, resolvida a quarta questão. E vamos agora para a nossa última questão. Um resistor de 4 vezes 10 a 4 ohms tem potência igual a 16 watts. Encontre o valor de sua tensão. Nesse exercício, nós temos como informação uma resistência e uma potência. A questão pede para que encontremos a tensão elétrica. Você pode resolver a questão, certo? Com a fórmula de potência elétrica. Como você vai resolver esse exercício, certo? Não temos a corrente elétrica. Se não temos a corrente, não dá para usar a primeira lei de Ohm. Nós temos a potência e a resistência.
Quando a gente combina as equações de potência com a primeira lei de Ohm, nós vamos utilizar essa equação aqui, ó. Potência é igual a tensão ao quadrado sobre resistência. Ok? Eu vou pegar agora os meus dados e substituir na equação. 16, que é a potência, é igual a U ao quadrado sobre 4 vezes 10 a quarta. Então aqui a gente pode usar uma regra de 3 simples e multiplicar aqui, fazer um produto cruzado, ok? Dos dois lados da equação. Ficando dessa maneira aqui, ó. U ao quadrado é igual a 16 vezes 4 vezes 10 elevado à quarta. Então vou multiplicar número por número aqui, ó. Ficando dessa forma. 16 vezes 4, 64. Repete a potência. Muito bem, conhecimento, o que é que a gente vai fazer agora? Como aqui tem U ao quadrado e a gente quer encontrar U, eu vou tirar a raiz quadrada dos dois lados da equação. Quando eu fizer isso, agora eu tenho que U é igual a raiz quadrada de 64 vezes 10 a quarta. Como resolver essa raiz? A primeira coisa que você tem que fazer é lembrar que aqui eu tenho uma multiplicação dentro da raiz. Então, nesse caso, eu posso meio que quebrar a raiz em duas partes, uma multiplicando a outra. Vai ficar assim, ó. Eu meio que separo a parte do número da outra parte quando eu estou multiplicando as suas raízes. Ok? Se fosse uma divisão, também seria verdade dividir, né, separar as partes, fazendo uma raiz do numerador dividir pela raiz do denominador. Ok? Mas como é multiplicação, então eu vou quebrar a raiz em duas partes, porque são dois fatores de multiplicação. Bem, separada a raiz aqui para facilitar, raiz quadrada de 64 dá 8, e a raiz quadrada de uma potência, eu repito minha base, que é 10, e aí vai ficar 4 dividido por 2, que é o índice da raiz quadrada, ok? Então, vou ter que tensão é igual a 8 vezes 10 ao quadrado volts. Ok? Fim da questão. Então é isso, pessoal. Espero que a revisão ajude vocês aí um pouquinho. Se vocês curtiram aí o vídeo, né, deixa o like aí. Qualquer dúvida, pode usar os comentários para mandar alguma dúvida aí de alguma questão. Ok? Então valeu, falou e até mais.